Olá, estamos de volta aos primórdios deste canal, quando eu não tinha sofá aqui em casa e gravava do chão, que é onde eu estou agora. Eu tenho sofá, ele tá aqui na frente, está tudo bem com ele, mas a luz está bem forte hoje e eu ia ficar parecendo Gasparzinho, fantasminha camarada, então aqui do chão a luz ficou um pouco melhor direcionada. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma espécie de análise das minhas melhores leituras desde 2017. Na verdade, eu achei um bloquinho aqui onde eu anotava as leituras desde 2015. Então eu também tenho as de 2015 e 2016, mas 2015 e 2016 eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu li muita coisa de economia. Então acho que ninguém tá interessado em saber de livro de economia. Então a gente vai analisar a lista a partir de 2017, que foi um ano no qual eu voltei a ler muita ficção. E também um ano no qual eu criei o meu Instagram de livros. Não era nem de perto tão ativo quanto hoje, eu fazia um ou outro post, abandonei também por um tempo e aí voltei só no ano passado, em 2020, mas tenho a fotinho de todas as melhores leituras. E a ideia de fazer este vídeo veio bem recentemente, de quando eu resgatei essas fotos. E aí comecei a olhar para elas e pensando que eu tiraria algumas coisas, olhando para essas listas hoje em dia, se eu fosse refazê-las, e também adicionaria algumas leituras que eu fiz nesses anos e que gostei muito, mas que por algum motivo que eu não entendo, não estão lá. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu sinto que tem aquelas leituras que precisam ficar um tempo com a gente precisa pensar um pouco sobre elas para que a gente entenda a verdadeira magnitude, para que aquela leitura consiga florescer dentro da gente. Tem vários livros, eu vou citar alguns aqui, que eu sinto que eu precisei desse tempo e que aí por isso hoje eu olho pra trás e eu fico, caramba, era pra esse livro estar nessa lista. Então é meio que isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse vídeo, refazer talvez as minhas listas de 2017, 2018 e 2019, a de 2020 vocês já têm aqui no canal, quem sabe daqui a uns 5 anos a gente não faz um outro vídeo desse, reanalisando as listas que virão a partir de 2021. E vamos logo começar para que este vídeo não fique tão gigante, a ideia não vai ser comentar sobre todos os livros, tá? Até porque tem alguns que eu já comentei bastante aqui, mas a ideia é também falar um pouco mais daqueles que eu não comentei ainda, e aí finalmente arrumei essa oportunidade. Começando então com as melhores leituras de 2017, eu tô olhando aqui no meu celular e vou deixar a foto aqui também para que vocês possam ver. Nossa, 2017 foi um ano que foi o ano da minha paixão derradeira por Tolstói e veio principalmente a partir da leitura dos contos dele, que estão aqui. Aliás, todos os livros dessas listas de favoritos ainda estão na minha estante, o que é um excelente sinal, porque eu procuro muito manter aqui na estante somente aquilo que eu já li, gostei muito, pretendo reler um dia, ou quando é livro de consulta, por exemplo, algumas biografias, além de, claro, aquilo que eu não li. Então só o fato de que todos os livros dessas listas estão aqui na estante ainda, já quer dizer que eu estou de acordo com essas listas de alguma forma. E eu nem vou comentar muito sobre esses contos, porque teremos leitura conjunta neste ano, vai ser no segundo semestre, não tem data definida ainda, mas vai ter e será no segundo semestre. Eu vou deixar os links para onde vocês podem encontrar os livros citados aqui no box de informações. Então na leitura conjunta eu explico para vocês o porquê de esses livros me serem tão queridos. E não vou comentar neste vídeo sobre a biografia do Tolstói, porque temos aqui no canal um vídeo de apenas quase 1 hora falando somente de Tolstói, e lá eu falo bastante da vida dele, então vou deixar o vídeo aqui também no box de informações. E neste ano temos leitura conjunta dessa coisa maravilhosa. Agora, outro livraço, e eu acho que deste eu nunca falei aqui no canal, espero um dia ter a oportunidade de falar mais detalhadamente, um vídeo só pra ele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do maravilhoso Carl Sagan. Este livro aqui, nossa, acho que acabei de pensar na oportunidade perfeita para falar dele, porque eu ia falar que este livro aqui foi um dos livros que mudou o meu pensamento em diversos aspectos. Foi um livro que moldou muitas das crenças que eu carrego comigo até hoje, então fica aí o compromisso de fazer um vídeo aqui no canal sobre esses livros que eu acho que moldaram o meu pensamento, mudaram a minha vida de alguma forma, e este aqui foi definitivamente um deles. E nos tempos de hoje, principalmente no contexto que a gente vive aqui no Brasil, este livro se mostra muito necessário, porque vou ler um trechinho aqui da sinopse. Preocupado com o vírus do analfabetismo científico, que faz com que hoje muitos acreditem em explicações místicas e ficções, Sagan reafirma o poder positivo e benéfico da ciência e da tecnologia,
revidando com informações surpreendentes transmitidas de forma clara e irreverente. Aqui então, dentre muitas outras coisas, o Sagan fala da importância da ciência, da importância da literatura, da importância da educação, de como é importante que a gente cultive e deixe florescer a curiosidade que é tão intrínseca às crianças e que hoje em dia a gente vê cada vez sendo mais minada, as crianças cada vez mais em frente às telas. Enfim, livro muitíssimo atual, então a gente conversa um pouquinho melhor sobre ele neste vídeo que eu prometi a vocês que irei fazer. E nesta lista também temos o sensacional O Senhor dos Anéis, que é um dos livros da minha vida, já falei dele aqui em mais de uma oportunidade e é simplesmente o meu livro de fantasia preferido, ponto final. Depois temos um livro do qual eu nunca falei aqui e irei corrigir isto agora mesmo. Esse aqui é então o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, que trata justamente da tragédia que foi Chernobyl. E este livro é extremamente difícil de ler. É aquele tipo de livro que te incomoda muito mesmo. Várias vezes eu me senti forçada a parar a leitura em meio aos relatos, porque tem coisas aqui que são realmente muito difíceis de engolir. Aqui a gente vê o quão fundo o ser humano pode chegar no quesito podridão. Mas em alguns relatos a gente também, felizmente, consegue encontrar uma pontinha de esperança. Então o que a Svetlana faz aqui é um compilado de relatos das entrevistas que ela fez com pessoas que, de certa forma, estavam envolvidas com Chernobyl. Então, moradores, os bombeiros, os cientistas, os políticos. Então aqui a gente tem uma coisa que eu particularmente adoro, que é um panorama de uma situação sob diversos pontos de vista. Recomendo fortemente, gosto muito dos livros desta mulher, ela vai aparecer aqui novamente, então já já a gente conversa mais um pouquinho sobre ela, mas já digo que este, apesar de doloroso, é um livro que eu acredito que todo mundo deveria ler. Temos também o fantástico O Nome da Rosa, de Umberto Eco, e sobre este aqui eu já falei mais detalhadamente no vídeo no qual eu compartilho com vocês quais os meus clássicos favoritos. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ele, eu vou deixar o link aqui no box de informações também. Também temos outra coisa fantástica, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que é o livro favorito do senhor, meu namorado, sim. E eu entendo perfeitamente o porquê, porque este livro aqui tem uma trama impecável, é um novelão mesmo que te prende do início ao fim. E é um livro muito legal para quem não gosta muito de digressões, porque grande parte dos livros clássicos tem muitas digressões e eu sei que muitas pessoas são avessas a essas digressões. E O Conde de Monte Cristo, apesar de dar margem para muitas discussões, é praticamente puramente enredo, um novelão mesmo, mas assim, um novelão de muita qualidade, quiçá o de mais qualidade que existe, de uma sensacional. Também falo um pouco mais sobre ele neste vídeo, que eu compartilho os meus clássicos favoritos, e também no segundo vídeo do canal, se eu não me engano, que é onde eu falo sobre alguns livros que eu indico para quem quer gostar de ler. Mas Paloma, você indica um livro deste tamanho para quem quer gostar de ler? Sim, porque eu sei que muitos leitores querem se aproximar dos livros e já querem ler algum clássico, e este aqui, apesar do tamanho, é sem sombra de dúvidas um dos que eu mais indico, principalmente por causa dessa coisa do cliffhanger, da história que prende, além do peso que a gente sabe que esse livro aqui tem para a literatura mundial, inspirou muita coisa, de uma só amor. Temos aqui também O Prisioneiro de Azkaban, o terceiro volume de Harry Potter, que dispensa apresentações, e falo de Harry Potter também neste vídeo com as indicações de livros para quem quer gostar de ler. Outro livro do qual eu nunca falei aqui, mas quero muito falar, que é A Faca Sutil, o segundo volume da trilogia Fronteiras do Universo. Que história é essa? Eu acho que se a gente juntar todos os livros da série, que são 3, é uma trilogia, a gente deve chegar em umas 700, 800 páginas talvez. E eu devorei isso aqui. Esse livro aqui, especificamente, que tem quase 300 páginas, 285 para ser mais específica, eu juro que eu li de um dia para o outro. Estava de férias da faculdade? Sim, mas ainda assim prova o tanto que essa história prende. Deixei de ser preguiçosa e peguei aqui os outros volumes para que vocês vejam. Este aqui, então, é o primeiro volume, chamado A Bússola de Ouro. Este é o que eu acabei de mostrar, o segundo volume, A Faca Sutil. E este é o terceiro volume, A Luneta
Rita Âmbar. E afinal, o que a gente tem nessa série de livros? Aqui a gente acompanha a história da Lyra Belacqua, que é uma garotinha que vive em Oxford, acompanhada de uma criatura mágica chamada Pantalaimon. Ele é um Daemon. Só que já no início da história a gente vê que tem algumas coisas muito esquisitas acontecendo. Tem algumas crianças que estão desaparecendo misteriosamente, até que o amigo da Lyra, o Roger, é sequestrado e ela decide tentar investigar então o que está acontecendo, e o que ela descobre a partir daí é uma treta gigantesca que a gente vai acompanhar não só ao longo desses 3 volumes, mas o Philip Pullman cria aqui um universo tão gigantesco que dá margem a muita coisa para exploração. E aí ele tá lançando um spin-off que, se eu não me engano, chama O Livro das Sombras. Eu olhei ali em cima para checar, eu tenho o primeiro volume e vai ser uma trilogia. Então tem o primeiro e o segundo volume lançados e virá um terceiro volume para fechar uma nova trilogia, explorando um pouco mais desse universo tão fantástico criado por ele. Isso aqui é fenomenal e tem inspiração fortíssima no Paraíso Perdido de John Milton. Aliás, a própria expressão que dá nome ao título original deste livro, que é His Dark Materials, é tirada de Paraíso Perdido. E por fim, em 2017 também teve Os Só Garotos, da Patti Smith, que também é um dos meus livros favoritos da vida. A Patti Smith é uma cantora bastante famosa e em Só Garotos ela está cumprindo uma promessa ao fotógrafo Robert Mapplethorpe, que foi um grande companheiro da Patti Smith ao longo de boa parte de sua vida. Então ela promete a ele que um dia ela escreverá um livro contando a história deles dois, e o resultado é Só Garotos, que é um livro simplesmente fenomenal. Recomendo fortemente, espero muito poder fazer uma releitura dele neste ano, porque é um livro que, juro, eu queria que todo mundo lesse, porque é aquele tipo de livro que dá um quentinho no coração, sabe? Um livro gostoso de ler. Ai, recomendo muito. Patti Smith, maravilhosa, já li tudo dela e simplesmente amo tudo. E em 2017 eu sinceramente não tiraria nada, eu achei que essa lista foi bem acertada, mas faltou uma coisa, uma história que me marcou bastante e que eu li em 2017, que foi Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnar, que é um livro infanto-juvenil, mas daqueles que agrada independentemente do público. Então, se você é adulto, pode ler isso aqui, que com certeza vai ser uma boa leitura. Não é aquele livro que você lê e pensa, isso aqui é para criança mesmo. A história aqui se passa em Budapeste, no século XIX, e acompanha basicamente a disputa de 2 grupos de meninos sobre um território no qual eles brincam durante a tarde após a escola. Falando assim, parece até um livro bobinho, mas não é mesmo. É um livro sobre coragem, sobre lealdade, sobre companheirismo, mas acima de tudo sobre amizade. Só preparem os lencinhos, porque o final desse livro aqui é de partir o coração. Então fechamos 2017, agora vamos para 2018. E minha gente, o que foi 2018? Só para vocês terem uma ideia. A lista já começa com simplesmente A Montanha Mágica, que foi meu primeiro Thomas Mann. Sim, comecei já chutando a porta mesmo. Acho que esse livro até dispensa apresentações, tamanha a sua magnitude. Mas o que o Thomas Mann consegue fazer aqui de criar uma realidade paralela com elementos da realidade é uma coisa bizarra. Livro fantástico que dá um baita trabalho, é aquele tipo de livro que você não vai sentir vontade de devorar, é um livro que até o próprio Thomas Mann recomenda no prefácio que você leia mais devagar, e se eu não me engano eu fiquei 4 meses lendo esse livro. Eu intercalei com o alemão e isso com certeza colaborou, porque Thomas Mann não é fácil nem em português, imagine em alemão. Mas mesmo lendo inteiramente em português, eu certamente não passaria menos que 2 meses com este livro aqui na minha companhia, e recomendo muito que façam o mesmo. Tenho a impressão de que este livro é um dos que vai crescer muito com a releitura, sabe? Porque isso aqui é uma coisa muito rica e que eu acho praticamente impossível que a gente consiga pegar de primeira tudo que o Thomas Mann quis passar. Então tô até ansiosa para a releitura desse livro, mas só daqui a alguns anos. E quem sabe a gente não faz uma leitura conjunta futuramente disso aqui, hein? Qualquer coisa comentem aqui embaixo, a gente vai avaliando pro futuro. E aliás, vocês vão perceber que 2018 foi o primeiro ano que eu li Thomas Mann, como eu comentei, e ele permanece onipresente em todas as listas que vieram a seguir. Será que na deste ano a gente vai ter Doutor Fausto? 2018 a gente também teve Helter Skelter,
Ah, meu Deus, como eu gosto deste livro. Também nem vou comentar muito sobre ele aqui, porque eu já falei sobre ele em 2 oportunidades. Vou deixar aqui no box de informações os links para os vídeos nos quais eu falo sobre este livro. Um é sobre livros que deveriam ser mais conhecidos do que são, e o outro, se eu não me engano, é um vídeo no qual eu dou 7 indicações de livros para serem lidos no mês do Halloween, então no mês de outubro, porque aqui a gente tem a história dos assassinatos cometidos pela família Manson, os famosos Tate LaBianca. E esse livro aqui não foi escrito por qualquer pessoa, foi escrito simplesmente pelo promotor que levou Charles Manson, então, à sua prisão perpétua. Fantástico, sério, vejam esses vídeos nos quais eu falo mais sobre eles, porque esse aqui é um que merece ser mais conhecido de verdade. Falei que Svetlana apareceria novamente por aqui, e cá está ela com o seu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E pelo que eu vejo por aí, o livro que é tido como mais forte dela, mais impactante, é o que eu mostrei anteriormente, o Vozes de Chernobyl, mas eu confesso que este aqui foi o que mais me pegou, porque apesar de Vozes de Chernobyl ser realmente um livro muito forte, foi uma coisa meio isolada, todo um contexto muito específico, que não é uma coisa que acontece todo dia, ainda bem, aliás, mas aqui a gente tem uma coisa que acontece todos os dias sendo relatada, que é então a violência contra a mulher, as consequências do machismo na sociedade. Aqui a Svetlana vai contar então pra gente de novo, naquele esquema de compilado de entrevistas que ela faz, as histórias das combatentes soviéticas na Segunda Guerra Mundial. Livro fortíssimo, foi um livro que quase me levou às lágrimas. Tem relatos nos quais eu juro que até hoje eu penso sobre eles, mas de novo, livro muito forte, difícil de ler, mas que deve ser lido. Eu fiz um textinho sobre este livro no meu Instagram e eu queria muito ler um pouquinho pra vocês, porque eu queria muito instigar o interesse de vocês sobre esse livro, porque eu realmente acho que ele deveria ser mais lido. Então vou ler aqui. Através dos relatos deste livro, vemos que existiram 2 guerras distintas, a guerra que os homens lutaram e a guerra que as mulheres lutaram. Os homens, além de não terem de calçar botas tamanho 40 quando seu tamanho era 35, não terem de lidar com tanto assédio sexual, nem serem inferiorizados pelo seu gênero, também não tiveram de enfrentar os julgamentos sociais. Enquanto os homens se orgulham de suas medalhas e histórias de guerra, as mulheres tentam esconder que também lutaram, por medo de serem julgadas por ter vivido vidas supostamente não femininas e até mesmo de não conseguirem se casar. Pois os homens não queriam casar com mulheres que foram para a guerra. Achavam que eram menos mulheres por conta disso. Além disso, após todos os horrores da guerra, ainda eram chamadas de vadia por outras mulheres, que achavam que aquelas que foram para a guerra queriam apenas roubar seus maridos. Eram tidas como prostitutas. Aí tem uma citação de uma das entrevistas que a Svetlana faz. Eu tinha pernas bonitas, tinha medo de perdê-las. Para um homem, e daí? Não é tão terrível, mesmo perder uma perna. Ele será um herói do mesmo jeito. Mas se é uma mulher mutilada, seu destino está decidido. É isso, gente. Leiam este livro. Em seguida, aqui na lista, a gente tem Os Miseráveis, que, novamente, é um dos livros da minha vida e tá na minha listinha de clássicos favoritos, cujo link eu já deixei aqui no box de informações. E depois a gente tem o vídeo... Mano do céu, que ano foi 2018? Sério, só coisa boa. Como eu ia dizendo, depois a gente tem essa coisa incrível chamada Nova Antologia do Conto Russo. Gente, eu sou a testemunha desse livro aqui, eu panfleto loucamente, mas é porque... isso merece. Um dos meus sonhos de princesa é fazer um vídeo sobre este livro aqui no canal. Gente, um dia esse vídeo vai sair. Isso aqui é sensacional. E eu já falei sobre este livro aqui no canal em 2 oportunidades. Um no qual eu dou algumas indicações para quem quer começar a ler contos, porque afinal aqui temos uma antologia e que é antologia de contos. E também no vídeo no qual eu indico algumas obras para quem quer conhecer literatura russa. Vou deixar os links também aqui, mas o que a gente tem aqui é um verdadeiro panorama pela literatura russa através de contos. São então 40 contos que vão de 1792 a 1998. Então aí a gente tem realmente um baita panorama, autores diversos, com pensamentos diversos. Gente, isso é fantástico e um ode à importância e à magnitude da literatura russa.
fenomenal, recomendo muito mesmo, é um dos livros da minha vida também. Fora que isso aqui tem pra mim o que toda antologia de contos de autores diversos deveriam ter, que é uma breve introdução antes do conto, relatando um pouco sobre quem é o autor, qual que foi o contexto no qual aquele autor viveu, porque eu particularmente acho que isso é muito importante para que a gente entenda o que o autor quis passar com o texto dele. Sério, gente, isso é muito maravilhoso. Eu preciso fazer um vídeo sobre isso aqui, isso é muito maravilhoso. Enfim, próximo. Em seguida na lista também temos um dos meus clássicos favoritos, que também está naquele vídeo, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Este livro é simplesmente um monumento. É o filho único da Emily Brontë e faltam palavras para falar dele mesmo, é muito maravilhoso. Poucos livros conseguem ter personagens tão odiosos quanto os que a gente tem aqui, e mesmo assim ser um livro sensacional que você não consegue parar de ler. De verdade, se você ficou interessado, também veja o vídeo lá no qual eu falo sobre os meus clássicos favoritos, porque este é um dos livros que, pra mim, é daquele tipo obrigatório para todo amante de literatura. Em seguida, temos um livro que eu não colocaria na lista caso tivesse de fazer novamente, porque eu tenho 3 substitutos fortíssimos a ele, e é Jane Eyre, da Charlotte Brontë, irmã da Emily Brontë. De novo, o que tinha nessa família? Gerou 3 mulheres que escreveram livros que simplesmente sobreviveram a todas as vicissitudes do tempo e continuam conosco até o dia de hoje. Mas então, o que a gente tem em Jane Eyre? Aqui a gente tem certamente um livro muito à frente do seu tempo. O mérito desse livro aqui é inquestionável. Aqui a gente tem como protagonista de um romance de formação, o que por si só já é bastante incomum, visto que esse livro foi escrito na era vitoriana, quando era muito comum que somente homens protagonizassem romances de formação. E não somente a gente tem uma personagem feminina no centro de um romance de formação, mas a gente tem essa personagem buscando a sua própria independência. Então, posto isso, e que eu considero um livro bom, tá? Pelo amor de Deus, não entendam que isto aqui é um livro ruim, porque não é mesmo, muito pelo contrário, mas foi um livro que me incomodou. A Jane me pareceu contraditória em diversos momentos, também me incomodou um pouco os vários momentos Deus Ex Machina que a gente tem aqui, e eu sei que isso é muito característico desse período, essa coisa do Deus Ex Machina, dessas coincidências, mas enfim, não foi um livro que ficou muito comigo. Eu pretendo reler um dia, até para reavaliar algumas coisas na leitura, mas é isso aí. Hoje não estaria na minha lista, mas em 2018... Gente, tô falando que esse ano foi fenomenal, porque eu li outras 3 coisas que eu acho que mereciam estar nessa lista. Primeira coisa, eu reli O Estrangeiro, do Camus, e na primeira leitura eu não consegui gostar muito desse livro. Achei um livro bem esquisito, é um livro muito cru, mas logo o reli e aí sim, minha gente, aí esse livro revelou a sua grandeza pra mim, o que atesta a importância da releitura, porque eu acho que tem coisas que a gente tem que reler mesmo pra entender a grandiosidade, e pra mim O Estrangeiro foi um desses casos, que a gente acompanha o protagonista chamado Meursault, que é um homem basicamente indiferente a tudo o que o cerca. Só que o Camus faz aqui, e isso falando bem superficialmente, tá? Porque o livro é muito mais profundo que isso, mas ele coloca o Meursault em diversas situações que a gente fica escandalizado ao ler, porque frente a essas situações ele fica indiferente, mas são situações que a gente tem como convenção o fato de que o ser humano não deve ficar indiferente a esse tipo de situação. E aí este livro aqui acaba suscitando muitos questionamentos, por exemplo, o que é ser humano, afinal de contas? Quem decide o que é certo, quem decide o que é errado, por que a gente tem algumas coisas como convenção, que parece que tem situações na vida que a gente, quando se defronta com elas, já sabe como tem que agir, porque é uma convenção que a gente age assim naquele tipo de situação. E aqui o Camus faz a gente questionar um pouco esse tipo de coisa. Não tô dizendo que o Meursault agiu corretamente nas situações às quais ele se viu em frente, tá? Pelo amor de Deus, mas foi uma coisa que eu pensei bastante. Enfim,
enfim, livro sensacional e é mais um que eu acho que vai crescer bastante com a releitura. E aqui temos outro Camus, o que prova que eu tenho que ler mais coisa desse homem, né? Este aqui é então o A Peste. Este livro aqui é ambientado na cidade de Oran, na Argélia, que está sendo assolada por uma epidemia de ratos que rapidamente se espalha ali na cidade e vai dizimando a população. Uma das coisas que mais me impactou aqui, e olha que não foram poucas, foi ver a forma como o Camus consegue passar as diferentes reações que os seres humanos têm frente a situações muito drásticas, que é algo que a gente vive hoje em dia, diga-se de passagem. Aqui a gente se defronta muito com o ser humano perdendo a sua humanidade e é difícil não se questionar como a gente se comportaria frente a uma situação como esta. E uma curiosidade sobre o livro é que aqui a gente tem uma espécie de alegoria à situação da França sendo ocupada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, mas o livro é muito mais do que apenas uma alegoria. Apenas uma alegoria, né? E eu tenho a impressão de que o Camus é um autor que demanda releitura, porque foi mais um livro que eu terminei, tipo, caramba, que livro. Mas ao mesmo tempo, putz, tenho certeza que não absorvi nem metade do que ele queria passar. Então tenho que ler mais Camus. Então quem sabe a gente não fala sobre Camus neste ano aqui no canal. Agora, o terceiro candidato à lista de favoritos de 2018 é um livro ao qual eu tive inúmeras reações ao longo do tempo, mas agora eu só consigo pensar, cara, como é que você já pensou em tirar este livro da sua estante? Este aqui é então o Desonra, do Coetzee, e é outro livro que eu simplesmente preciso fazer uma releitura. Eu acho que eu não li esse livro num momento bom, era um momento já de muito estresse pra mim, e este livro aqui é um livro muito cru, muito intenso. A história aqui é muito difícil e a gente acompanha o protagonista chamado David Lurie, que é um professor universitário, mas tem certa dificuldade de se envolver emocionalmente com as pessoas, de demonstrar sentimentos, até que ele se envolve com uma aluna e a partir disso ele é acusado então de assédio e é expulso da universidade na qual ele leciona. E a partir disso ele resolve passar um tempo com a sua filha, Lucy, que mora na África do Sul. E aí a gente acompanha um pouco dessa coisa dos conflitos raciais. A filha dele sofre uma situação simplesmente tenebrosa e isso dá margem para muita discussão. É um dos livros, sem brincadeira, eu sei que eu penso muito sobre os meus livros, mas este aqui é um livro que eu mais me pego pensando sobre. E eu sei que tem algumas polêmicas em torno deste livro, já li algumas delas e até acho que algumas têm certo fundamento, e aí por isso até queria muito reler. Primeiro para reler no momento melhor, no qual eu acho que eu vou conseguir aproveitar melhor esse livro, e também à luz de tudo que eu já li sobre ele. E mais um livro do qual eu nunca falei aqui, 4321, do Paul Auster. Gente, eu gosto tanto desse livro. Apesar de que eu acho que ele vai numa crescente muito grande até ali mais ou menos a metade, e depois dá uma decaída. Mas mesmo com esta decaída, não deixa de ser um livro fenomenal. E eu acho que todo mundo aqui já passou por um momento que se perguntou, se eu tivesse tomado essa decisão aqui de uma maneira diferente, se tivesse decidido fazer outra coisa neste momento, como será que minha vida estaria agora? E é o que a gente tem aqui no Paul Auster. A partir de uma situação, o Paul Auster cria 4 enredos distintos, 4 possibilidades de realidades distintas, e o resultado é simplesmente fenomenal. Além do que, este livro tem uma definição de felicidade conjugal do Tolstói que, cara, quando eu li isso aqui eu fiquei, meu Deus, eu poderia ter escrito isso. Até postei no meu Instagram, deixa eu ver se eu acho aqui a citação. Achei aqui o trecho, ó, eu postei a foto do livro e o trecho é o seguinte: mas de todos os escritores que ela descobriu durante seu confinamento, foi Tolstói que lhe disse mais, o demônio Tolstói, que compreendia tudo da vida, era o que lhe parecia. Tudo que havia para saber sobre o coração humano e a mente humana. Pouco importava se o coração ou a mente fosse de um homem ou de uma mulher. E como era possível, ela se perguntava, que um homem soubesse o que Tolstói sabia sobre mulheres? Não fazia nenhum sentido que um homem pudesse ser todos os homens e todas as mulheres. E assim ela percorreu a maior parte do que Tolstói havia escrito, mas nenhum mais poderoso para ela do que Felicidade Conjugal, de 100 páginas, a história de uma jovem noiva e sua gradual desilusão, uma obra que a tocou tão de perto que Rose chorou no final e,
Quando Stanley voltou para o apartamento naquela noite, ficou alarmado de ver a esposa naquele estado, pois, embora tivesse terminado de ler o livro às 3 da tarde, seus olhos continuavam cheios de lágrimas. Gente, fenomenal. E aí a minha legenda é: quando você está lendo um livro e se surpreende ao encontrar um trecho em que um personagem exprime exatamente a sua opinião sobre o seu autor favorito. 4321, do Paul Auster. O que dizer desse livro que mal comecei a ler, mas já considero pacas? Só esse trecho já valeria a leitura do livro, mas esse livro é sensacional, muito legal mesmo. E por fim, temos também o fenomenal Anna Karenina, que é simplesmente o livro da minha vida. Falei também sobre ele no livro dos clássicos e não vou comentar sobre ele por mais que eu esteja me coçando, porque este vídeo já deve estar gigantesco e a gente ainda tem que falar de 2019. Então, vamos para 2019. Gente, o que aconteceu? Eu não tinha visto isso antes. Os Miseráveis está em 2018 e 2019. Mas eu não reli em 2019, eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu comecei a ler em 2018 e terminei em 2019, e aí por isso ele apareceu nas duas listas. Gente, mas que louco, não era pra ter aparecido em 2018. Ai, viu, eu podia ter colocado um Camus em 2018 ao invés de Os Miseráveis, mas enfim. Então a gente tem novamente Os Miseráveis. Em seguida aqui na foto tem um livro que ainda está aqui comigo. E Unicamp, por favor, não me processe, eu juro que eu vou devolver. Mas é que eu peguei emprestado da biblioteca de lá antes da pandemia e não consegui devolver, porque ainda não voltei a Campinas, mas Unicamp um dia irei devolver. Este aqui então é o Infância, do Gorky, que é simplesmente um dos meus livros preferidos. Em breve ele vai aparecer aqui mais detalhadamente num vídeo que vocês logo verão, mas o que a gente tem aqui então é o primeiro livro da trilogia autobiográfica do Gorky, e este livro é um dos livros russos mais russos que existem. Acho que consegue capturar muito bem a alma do povo russo. Fenomenal. E neste ano, reza a lenda, que será relançado pela Companhia das Letras. E aí lerei os outros volumes, porque eu só li o primeiro, e a gente conversa mais sobre Gorky aqui no canal. Em seguida, na foto, a gente tem também um dos meus queridinhos, que é Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. Como eu amo este livro. Este livro é a indicação perfeita para quem está procurando um livro levinho de ler, uma história gostosa, aquele livro que dá um quentinho no coração, sabe? Se você quer isso, então é Anarquistas, Graças a Deus, que você precisa ler. Eu vou deixar aqui no box de informações um vídeo no qual eu comento mais sobre este livro, que é justamente um vídeo comentando sobre livros que eu acho que deveriam ser mais conhecidos. E este aqui é o meu atual livro de dar de presente para os meus amigos. Já presenteei alguns amigos com ele e eles adoraram. Acho que é uma daquelas indicações certeiras, sabe? E não à toa foi uma das melhores leituras de 2019. Aliás, não só de 2019, mas da vida. Literatura brasileira da mais alta qualidade. Na foto, em seguida, temos o livro que deu origem a todo esse brainstorm sobre as minhas melhores leituras, porque o Pedro, obrigada, foi você que causou esse vídeo aqui, me marcou no Instagram dizendo que havia comprado Stoner, porque me viu falar dele, e aí eu lembrei que Stoner foi uma das minhas melhores leituras de 2019 e senti vontade de resgatar isso. E o que a gente tem aqui então em Stoner? Stoner é até difícil de falar sobre o enredo desse livro, porque aqui a gente não tem muita coisa acontecendo. É a vida de um professor universitário. A gente acompanha cerca de 40 anos da vida deste professor aqui nesse livro. E é um livro um pouco difícil de falar do enredo, porque é um livro no qual não acontece muita coisa, porque a vida deste professor é extremamente pacata. Ele mesmo não se mostra uma pessoa muito interessante, nem muito interessada pelas coisas da vida, mas é um livro que, por mais que você ache que aparentemente não acontece nada, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Ficou parecendo coisa de doida essa frase, mas eu juro que é assim. No meu post sobre as melhores leituras de 2019, eu coloquei Stoner como a surpresa do ano. Do que parece ser apenas uma simples narrativa sobre fatos cotidianos da vida de um professor universitário, John Williams extrai uma história incrível. E é isso, eu fui ler esse livro não esperando grande coisa e no fim se tornou um dos livros mais incríveis que eu já li na vida. Gostei muito mesmo e recomendo muitíssimo fortemente. Em seguida vem um daqueles livros que merece ser mais conhecido. Merece tanto ser mais conhecido que eu já falei sobre ele num desses vídeos aqui no canal, também vou deixar o link aqui no box de informações, que é
O Alforge, da autora Barry Nakjavani. Não é assim que fala, mas enfim, O Alforge. Eu recebi este livro aqui da Tag e no meu vídeo, onde eu faço indicações para quem quer começar a ler contos, eu comento que a curadoria do Alberto Mangel é simplesmente sensacional e aqui a gente tem mais uma prova disso, porque este livro aqui foi de curadoria do Alberto Mangel e é um livro que, confesso que me entristece um pouco ver que ele ficou muito restrito ao círculo de assinantes da Tag, porque a Dublinense lançou o livro depois, então você não precisava ser associado da Tag para ler, ele tá disponível, vou deixar o link aqui no box de informações, mas é isso, ficou muito restrito aos assinantes da Tag e eu realmente acho que deveria ser mais conhecido, porque essa daqui é simplesmente uma das narrativas não só mais originais, mas mais bem escritas que eu já li. E este aqui é o primeiro romance dessa autora, que trata então de 9 histórias distintas que se entrelaçam através de um misterioso alforge. E este é um dos pontos altos do livro, ser narrado sobre o ponto de vista de tantos personagens diferentes e também ver a maestria com a qual a autora consegue entrelaçar esses enredos. De novo, eu vou deixar o link aqui no box de informações e recomendo fortemente que vocês deem uma olhada, principalmente no vídeo no qual eu falo um pouquinho mais sobre ele, porque vale a pena, juro. Em seguida, mais um livro da Tag Associados, que foi As Alegrias da Maternidade. Hoje em dia eu não assino mais a Tag porque particularmente para mim não faz sentido, mas eu gostei muito da experiência de assinar, porque de certa forma te coloca para ler uns livros que são fora da sua zona de conforto, de certa forma, e este aqui é um deles. Não é exatamente fora da minha zona de conforto, mas o que eu quero dizer é que eu jamais leria um livro cujo título é As Alegrias da Maternidade, mas eu li por causa da Tag, e eu só digo a vocês que este também é um dos livros sobre os quais eu mais penso até hoje. Este livro aqui trata de inúmeros assuntos importantíssimos, mas dentre eles a desconstrução da visão da maternidade romântica que a gente vê muitas vezes por aí e que felizmente vem sendo desconstruída recentemente. Livro fenomenal. Tá quase acabando, eu prometo, e vamos de Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, que é simplesmente o meu livro preferido do Carl Sagan. Eu acho que o mais importante é realmente O Mundo Assombrado pelos Demônios, mas não tem jeito, este aqui é o meu preferido. Como de praxe, ao ler Carl Sagan a gente aprende muita coisa, mas este livro aqui é uma lição, acima de tudo, de humanidade. Também já falei sobre ele aqui num desses vídeos onde eu falo sobre livros que, na minha opinião, deveriam ser mais conhecidos, e eu acho que foi no primeiro que eu falei sobre ele, porque, nossa, este livro aqui, pra mim, tinha muito que ser mais conhecido. Eu gosto muito mesmo dele, saudades Carl Sagan. Neste ano eu pretendo ler Cosmos dele, e aí a gente conversa um pouquinho sobre Sagan aqui, mas livro maravilhoso. Também recomendo fortemente que vocês vejam a parte do vídeo no qual eu falo sobre ele. Na verdade, eu recomendo muito que vocês vejam esses vídeos inteiros, nos quais eu falo sobre livros que eu acho que deveriam ser mais conhecidos, porque eu acho que tem umas joias que, conforme o título sugere, ainda não foram tão descobertas quanto eu considero que deveriam. Então, se vocês gostam do meu gosto literário, acho que vocês vão encontrar umas indicações bem legais lá. E agora eu falei aqui aquela chamada para vocês que falam que eu detesto Dostoiévski e Gabriel Garcia Marques, porque aqui temos Crime e Castigo, é o que pra mim é o melhor livro do Gabo. Me desculpem os amantes de 100 Anos de Solidão, já falei que eu não gostei muito de 100 Anos de Solidão, mas O Amor nos Tempos do Cólera é simplesmente sensacional. Tão sensacional que ficou na minha lista de melhores leituras de 2019. E Crime e Castigo é simplesmente sensacional, o melhor livro do Dostô que eu já li, apesar de que eu acho que eu vou gostar mais de Irmãos Karamazov, que eu vou ler neste ano. Então, neste ano conversamos sobre Dostô no canal, mas gostei muito de Crime e Castigo, apesar de que, na minha humilde opinião, podia dar uma editada neste livro aí. E a gente encerra a lista com aquele que foi onipresente nas últimas 3 listas de favoritos, Thomas Mann e seu maravilhoso O Eleito. Não vou falar muito sobre ele aqui, porque primeiramente, meu Deus do céu, esse vídeo tá enorme, mas também porque já tem vídeo aqui no canal, tem resenha específica pra ele, e eu também falo sobre ele, adivinha, num desses vídeos nos quais eu comento sobre livros que deveriam ser mais conhecidos. Excelente indicação, aliás, pra quem quer conhecer a obra do Thomas Mann. E lembrando que teremos em breve a nossa leitura de Thomas Mann, Dr. Fausto, a primeira leitura conjunta que eu realizarei aqui. Vou deixar o link do convite que eu faço a vocês aqui no box de informações. E
Gente, é isso. Que experiência legal, de verdade. Gostei muito de rever essas listas, ver o que eu faria diferente, comentar sobre livros que me são muito queridos e que eu nunca tive a oportunidade de falar aqui com vocês. Enfim, quem sabe daqui a uns 5 anos a gente faz um vídeo desses novamente por aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa coisa da gente precisar de um tempo para entender melhor certas leituras. Quais livros que vocês precisaram de um tempo para absorver melhor, que na época que vocês leram, vocês não entenderam tanto, mas hoje vêm como leituras grandiosas. Eu vou adorar saber, gosto muito de saber sobre esse tipo de livro, desses que crescem bastante com o tempo e com a releitura. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.